Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Juliana Vergutes falando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Quando eu olho assim e digo, meu Deus, eu nasci na família errada. Você já sentiu isso? Que você nasceu na família errada, que você tá na família errada? O que eu tô fazendo aqui? Eu penso diferente de todo mundo, eu sinto diferente de todo mundo e agora eu tô nessa família. Será que alguém nasce na família errada? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje de noite. Mas antes de começar, eu quero pedir que você curta, compartilha, salva e comenta o vídeo. Isso ajuda para que o Instagram olhe como um assunto importante. Assuntos espirituais não são bem olhados pelo Instagram e pelo YouTube, não. Então, se você compartilhar e me ajudar, a gente chega mais longe, para que as pessoas tomem mais consciência e comecem a compreender que nós somos espíritos, que nós estamos aqui reencarnados com um propósito, ok? E lá no YouTube, se você puder, curta também, ativa o sininho e coloca-se, te inscreve, né? E coloca todas. Por quê? Porque todas as vezes que eu entrar com algum vídeo novo, você vai receber que entrou um vídeo novo lá. E aí você vai participando de todo o meu material, recebendo todo o material que eu vou trazendo através das lives, ok? Combinado? Joia? Não esquece o teu like então. Vamos lá, gente, vamos falar então sobre isso. Por que algumas pessoas olham assim, meu Deus, eu nasci na família errada, meu pai não é parecido comigo, minha mãe não é parecida comigo, ninguém pensa igual a mim, por que eu reencarnei, por que eu nasci nessa família? Então a primeira coisa que a gente tem que falar é que ninguém desce de paraquedas, que ninguém vai parar num lugar por um acaso. Todo mundo tem um porquê de estar reencarnando naquela família. Então se tu reencarnou uma determinada família, é aquela família que tu necessitava. E tem que falar mais, lá no plano espiritual, no período intervidas. O que é o período intervidas? Antes de reencarnar, lá no plano espiritual, para quem assistiu o filme Nosso Lar, ele fala muito sobre o plano espiritual. Para quem não assistiu, bora lá assistir, deve ter no Netflix. E aí você assiste o Nosso Lar para entender isso que eu tô falando. Então lá no período intervidas, antes de eu reencarnar, talvez eu escolhi ou necessitei um pai e uma mãe, uma determinada família, já sabia que vinha com o irmão, já sabia que vinha com esse pai ou com essa mãe, mas por que veio com esse pai e essa mãe? Às vezes eu não me dou bem com o pai ou com a mãe, ou algum filho é mais difícil na família. O que tem atrás dessa história de dizer assim, eu não nasci na família certa? Devo ter caído de paraquedas aí. Não caiu, você escolheu ou necessitou estar nessa família nesse momento. Então tu tá na família certa, sim. E você precisou desse pai que talvez não fosse tão amoroso, ou uma mãe, ou alguma coisa de violência, ou alguém que fosse que te puxasse mais. Tem algum objetivo aí. E aqueles filhos que às vezes nasce um filho é de um jeito, o outro é do outro, e um não se dá bem com o outro, e tem sempre briga. O que pode ser isso? Pode ser desafetos. Pessoas que reencarnaram juntas numa determinada família, mas elas estão, na verdade, ali reencarnadas para resgate kármico. Então nós temos duas maneiras de estarmos aqui, ou por laços de amor ou por laços kármicos. Quando a gente ama muito alguém, a gente veio por laços de amor. Quando a gente tem alguma coisa que a gente não consegue se resolver, ali tem laços kármicos. E esses laços kármicos precisam e necessitam ser trabalhados para que daí a gente possa fazer nossa evolução. Então, a gente tem alguns combinados antes de chegar aqui na Terra. Lá no plano espiritual, no período intervidas, talvez tenha um telão ou uma mesa onde a gente senta e faz algumas combinações. E a gente tenta vir para fazer diferente. Mas nem sempre a gente vai fazer diferente, porque a gente tem a tal da lei do esquecimento que o Espiritismo tanto fala. Então, quando tu chega aqui e tem a lei do esquecimento, tu não sabe que tem que resgatar com esse ou aquele. Simplesmente você vai andando pela estrada da vida aí e de repente vai tentando resolver as coisas. Mas nem sempre se resolve, nem sempre há harmonia entre pessoas, porque quando não há harmonia é porque ali tem alguma coisa acontecendo. Então tem um resgate ali. E por mais que eu tenha vontade que as coisas sejam diferentes,
às vezes os espíritos continuam batendo de frente ou continuam com o mesmo jeito de ser, entende? Com a mesma personalidade. Então, há atrito ali, e ali não consegue se ter essa melhora, essa evolução. E por isso que a gente tem, eu tô com o cabelo na boca, por isso que a gente tem a ferramenta de regressão, porque a ferramenta de regressão é justamente isso, para que eu possa no inconsciente, para que eu possa expandir minha consciência e olhar além desses olhos, olhar com os olhos não é nem da mente, é agora me deu um branco. Expandir tua consciência, olhar com outros olhos, entende? Olhar para o teu inconsciente. E através do inconsciente tu traz para o consciente e aí então tu entende o que aconteceu lá no passado, por que as coisas estão se repetindo, por que tu não se dá bem com esse irmão, com esse pai, com essa mãe, o que eles já foram no passado. Será que vocês já foram pai e mãe? Ou será que vocês são desafetos do passado? Brigaram muito e resolveram hoje vir na mesma família, porque daí não tem como fugir, e aí você vai resolver. Então, se você tá aí fugindo de alguém, não querendo conviver com alguém, pensa nisso. Você quer vir como familiar dessa pessoa na próxima? Então, se não, você tem que trabalhar isso dentro de ti. Só vou tomar uma água que a garganta já tá aqui sem conseguir falar. Então, gente, quando a gente então entende que a gente é espírito, né? E que a gente tá numa determinada família e alguns desafetos, aí a gente começa a entender. Só que se tu tem desafeto com alguém da tua família, tu vai ter que entender o que é para curar isso, para melhorar isso. Por quê? Senão na próxima vida te prepara. O irmão que tu não se deu bem, na próxima vida vem como teu esposo, tua esposa. E aí tem gente que diz assim, meu Deus, minha vida é um inferno. Sim, mas o que tu fez lá no passado pra tua vida tá um inferno agora? Porque na medida em que a gente vai limpando o inconsciente, a gente tem a possibilidade da vida não ser mais o inferno. Mas para que isso aconteça, é muito importante que a gente se trabalhe o dia a dia. E esse trabalho, ele não acontece da noite pro dia, porque a regressão, ela já melhora muito, sabe? Tem um entendimento de muitas coisas quando há essa necessidade. Quando não pode ver, o mentor não vai mostrar, porque aí vai piorar o desafeto, o problema. Aí só vai desligar e de repente a pessoa volta para casa depois da regressão e começa a se dar melhor com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe e não entende o que aconteceu. E na verdade o que aconteceu foi o desligamento da regressão. Então sempre que fizer uma regressão e houver um bom trabalho, um bom desligamento, a pessoa sair daquela sintonia que ela estava, a tendência é ela melhorar, a tendência é ela evoluir, a tendência é ela conseguir ser uma pessoa melhor daí. E aí os desafetos, eles começam a passar a ser afetos. Aí a gente consegue conviver, aí a gente consegue perdoar do passado as coisas e consegue se aproximar mais. Então terapia de regressão nunca vai fazer com que talvez tu vá para trás, mas sempre para frente, sempre melhorando. E também ela vai começar a te entender. Ah, então eu pedi essa família. Então eu não sou um estranho na família. Não, você não é um estranho nessa família. Você é um espírito que necessitou essa família para poder evoluir. Não existe evolução dentro de uma família sem essa convivência com as pessoas. Então as pessoas que não querem evoluir, normalmente o que elas fazem? Elas se afastam da família, porque ali é muito problema. Só que quanto mais problema tiver na família, ali tem mais coisas para tu resolver. Ah, eu posso negar, eu posso não querer olhar, eu posso não resolver. Mas e aí? Posso dizer que essa família não é a família que eu escolhi? Não pode ser. Não pode. Eu fiz coisa muito errada lá no passado para estar passando com o que eu estou passando com essa família. Não pode ser. Não é a minha família. Devem ter me trocado na maternidade. Só que não é assim. Na verdade, você veio para resolver com eles. Então, não adianta fugir. O negócio é encarar através da regressão para entender e desligar, através de Ho'oponopono para limpar inconsciente e perdoar, porque tu não sabe o que tu fez também. E outras técnicas que você pode fazer no Reiki também mostra vidas passadas, né, gente? Que mais de técnica aí, quem quiser escrever pode escrever. E então, sempre que você vai acessar inconsciente, vidas passadas, tu vai ter muitos entendimentos e muitas melhoras. Não tem como ficar estagnado depois de uma regressão. Tua vida muda. Tua vida dá um 360. Tu começa a entender, então,
Por que tu reencarnou? O que tu tá fazendo aqui? Por que essa família? Os porquês, entende? Sabe aquelas crianças quando são muito pequenas e pedem, mãe, por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? E a gente, até como mãe, tem uma hora que a gente cansa, ai meu Deus, não para mais de falar por quê, né? Perguntar por que as coisas. Mas a gente também é uma criança às vezes, um espírito meio criança, que a gente não quer entender o porquê das coisas. Ou quer, tipo, dizer assim, olha, sou vítima, né? Só que a gente atrai essas pessoas para resolver. Então, o que é melhor? Ficar e resolver ou fugir? Eu lembro que uma pessoa falou assim, ó, que eu tinha um mestre, né, que eu ia muito lá, que é o Wilson. Hoje ele é escritor, escreveu um livro, tudo. Não lembro o nome do livro dele, mas eu ainda quero comprar e ler. Então, porque ele é maravilhoso. E o que ele dizia, né? Quanto mais se fica num relacionamento, ele dizia pra mim, né? Na época que eu fui fazer terapia com ele, quanto mais se fica num relacionamento, mais você aprende, mais você evolui. Então, você quer evoluir, relacione-se com pessoas. Não te esconda, não fica dentro da tua casa. Não é só ficar com os animaizinhos, como tem muita gente que diz assim, eu só gosto de ficar com os animais, porque os animais, né? Mas os animais não te incomodam, né? E aí tu não vai evoluir, tu entende? E para tu evoluir, tu tem que conviver. Você precisa estar com pessoas para você ter a tua evolução espiritual, porque a evolução espiritual ele tá nessa reforma íntima, nessa mudança de padrão comportamental que tu tem para poder conviver com as pessoas de uma forma diferente. E se tu tem um padrão comportamental aí muito forte, olha para isso. O que eu preciso mudar? Porque quem precisa mudar é a gente, entende? Nós precisamos mudar as questões que a gente tá nos incomodando, que a gente não tá mudando. Eu lembro que no começo desse ano eu pedi assim, que eu queria curar uma coisa que eu sempre tive muito ciúmes, assim, principalmente do masculino. O que eu atraí para mim? Pessoas que me fizeram trabalhar isso. Nossa, gente, mas assim, ó, atraía algo assim inexplicável para trabalhar isso, porque eu pedi. Então, talvez a gente tenha que olhar para isso. O que eu sinto e não esconder, a Juliana é perfeita. Não, eu não sou perfeita, mas eu quis me trabalhar. Eu quis olhar para isso e eu sofri muito olhando para isso. Mas a gente precisa se olhar, porque se você não se olhar e não fazer essa mudança, o que é a reforma íntima de mudanças de padrões comportamentais que a gente já traz de outras encarnações? É que nem fazer uma reforma de uma casa. Você já fez reforma de casa? Você tira todos os móveis, você contrata alguém. Eles dizem que em um determinado período de tempo eles vão fazer. Nunca sai num determinado período de tempo. É ou não é? Se você acha que sim, aí coloca sim, aí embaixo nos comentários. E na medida em que a gente vai fazendo a reforma, às vezes dá tudo errado. Tipo, você tem que comprar mais material, você gasta mais do que você programou, você leva mais tempo. E depois, quando você colocar os móveis de novo no lugar, alguns tu vai colocar e outros tu vai jogar fora, doar, reformar. E assim é a nossa vida também. A gente, quando faz a reforma íntima, a mudança de padrão comportamental dessas vidas que a gente vem trazendo como padrão, e a gente entende, e aí que a gente pode fazer reforma íntima, quando tu começa a entender, então, há várias vidas, né? Aí você começa a fazer essa mudança de padrão, e aí você vai evoluir. É igual fazer a reforma, então não vai sair no tempo que tu quer, não te exija isso, também não fica te punindo. Meu Deus, eu nunca mudo. A regressão, ela já vai te dar a melhor daquilo que tu vem trabalhando através da regressão. Mas o entendimento vai fazer com que você consiga ir muito longe. E aí a Terezinha tá pedindo assim, ó, e como é a reforma íntima? A gente faz a reforma íntima é mudar o padrão, tu entende? Então, quando tu faz as regressões, como a gente não acessa só uma regressão numa sessão de terapia, a gente acessa até umas 3 vidas passadas, mais ou menos, pode ser menos, pode ser mais, numa única sessão, o que a gente começa a entender? Que apesar de tu trocar os papéis, apesar de tu ser várias pessoas naquela vida, você tinha padrões comportamentais. E aí quando tu olha para esses padrões, tipo padrão de medo, padrão de raiva, ou tipo assim, hoje tu é muito isolada, e naquelas vidas tu era muito isolada, hoje tu é muito briguenta, e naquelas vidas, é exemplo, tá gente? E naquela vida você era muito briguenta. Então tu ainda tem esse padrão comportamental, então tu não evoluiu. Por que a gente reencarna aqui na Terra? Para evoluir.
E a maioria das pessoas faz o quê? Faz de conta que vive aqui, que quer fazer de conta que vive aqui. E no piloto automático, comer, dormir, casar, namorar, cuidar de filho, ter filho, mas sem olhar para si. E quando tu olha para si, o que tem de padrão comportamental? Há várias e várias encarnações que tu tá errando, que não tá dando certo. Tu vê que sempre no final da vida dá tudo errado. Tem gente que não chega ao final da vida. Tem gente que desencarna sempre criança, por exemplo, não consegue chegar na vida adulta. Aí o que ele veio nessa vida para ficar até o final, até ficar adulto? Ou uma pessoa que tinha muita raiva veio para curar essa raiva, veio para sentir mais amor. Então, aquilo que você tem de padrão comportamental, tu provavelmente tá trazendo de novo. E aí tu tem que mudar. Só que quando tu muda uma coisa, depois tem outras para mudar, porque a gente tem milhares de vidas passadas. A gente é da época das cavernas, da época dos dinossauros. E como é que eu falo isso? Porque num livro que eu estou escrevendo, fala ali dos dinossauros também, fala do menino que fala do dinossauro. Então, gente, tem vidas e vidas passadas que a gente tem. E essas vidas têm padrão comportamental. Boa noite, Carol. E aí a gente traz isso a várias e várias encarnações. Então, o que eu sou agora, eu, Juliana, é como se fosse uma bagagem de várias e várias vidas. E essas vidas eu tive padrões comportamentais, uns que deram muito certo e outros que deram muito errado. O que eu evoluí deu certo. O que eu fiz sempre da mesma forma provavelmente deu errado. E a gente tem esse padrão de novo dentro da gente, porque a gente é o espírito. Então, quando eu reencarno aqui, eu posso ter uma nova casca. Mas eu sou o espírito que viveu há várias e várias encarnações. E aí eu tenho que fazer um trabalho, um processo para me reformar, para mudar. Porque a evolução vem disso, da melhora. Oi, tudo bem? Então ela vem da melhora. Nós não melhoramos, nós não evoluímos se a gente não olhar para dentro, não olhar para si, não olhar lá para o passado de outras vidas e ver. Eu tinha esse padrão comportamental. E infelizmente eu continuo com o mesmo. E infelizmente não está dando certo. Então, o que é a regressão? Ela desliga e já tem a melhora. O que tu sente depois de uma regressão? A gente falou ontem. Sente mais tranquila, melhor, assim. Aqui tá falando, ó, a Terezinha tá falando. Somos o resultado de nossas reencarnações. Sim, nós somos a somatória de todas elas, entende? Só que nessas vidas, a gente tem no inconsciente tudo que a gente viveu de bom e de ruim. Então, enquanto não acessa, normalmente a regressão são coisas ruins. Só que enquanto não acessa essas memórias e limpa, traz para o consciente, é como se tu não soubesse para onde que tu tem que ir. E quando tu traz para o consciente, quando tu começa a entender, fica mais fácil de fazer essa reforma íntima. Porque senão tu vai tentando. Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo, eu quero mudar isso. Mas não entende o que tem que mudar. E aí, quando faz a regressão, é como se fizesse uma luz na estrada da vida, como se ligasse uma lamparina, e aí tu sabe para onde tu tem que ir. E aí, quando tu sabe para onde tu tem que ir, não tem erro. Aí tu só não vai fazer reforma íntima se tu for muito rebelde e dizer, eu não quero mudar, eu sou assim mesmo. Só que quem não quer mudar? Eu sempre falo e vou falar em todas as lives eu tô falando isso. Você quer ser feliz? Muda. Olha para dentro. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Gente, eu faz uns 4 anos assim que eu tô me trabalhando mais intensamente. Com a regressão, com reiki, com florais. Nossa, com um monte de coisa. Eu uso florais quando eu faço regressão nas pessoas. E foi intenso pra mim. Só que foi a melhor época da minha vida. Tá sendo a melhor época da minha vida porque eu tô entendendo muita coisa. As coisas estão mudando como mágica, mas não é mágica. Eu parei com a rebeldia comigo mesma e eu tomei as rédeas da minha vida e digo, eu vou mudar, porque não tá dando certo as coisas. Algumas coisas, né? Outras estavam dando certo. Não é tudo também. E aí, quando tu começa a fazer esse processo de mudança, a tendência de tu acertar, a tendência de você ir pra frente, a tendência das coisas darem certo, a tendência de você ser feliz e acertar nessa vida é muito grande. É muito grande. É como acertar na Mega Sena. Então, tu quer acertar na Mega Sena da tua vida, quer mudar a tua vida, começa a te olhar. Não tem outra forma. Não existe outra forma. Não existe outra fórmula, vamos dizer assim. Não existe. Você vai ter que te olhar.
e olhar que tu tem defeitos, que tu tem coisas boas, mas que tu tem coisas muito ruins. E essas coisas têm que ser olhadas por você mesmo e dizer, eu sou isso aí mesmo. Então, começar a trabalhar. Gente, eu há alguns anos atrás, mais ou menos, hoje eu não sinto mais isso, graças a Deus. Mas acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, até mais, quando eu sentia raiva de uma situação, eu chegava a tremer o corpo. Vocês já sentiram isso? E hoje eu não sinto mais, isso eu já trabalhei. Mas eu tinha outras questões para trabalhar. E eu, graças a Deus, trabalhei nesses 4 anos isso. E agora parece que as coisas estão se abrindo. Mas se abriram por quê? Porque eu comecei a ver que aquela maneira com que eu estava agindo e fazendo as coisas não estava dando certo. E a regressão, ela mostra isso. Ela nos mostra direitinho como a gente é agora e como que a gente é em outras vidas, né? E o que eu não quis ver, uma vez uma criança fez uma regressão e ela sentou na minha frente e eu comecei a chorar sem parar. E quando eu fui ver o desenho dela, a regressão era pra mim. Aí eu chorei mais ainda, né? Mas a mãe não entendia nada. O que essa terapeuta tá chorando na frente da criança, né? Mas e aí era uma coisa incontrolável, porque era a minha vida passada que ela estava acessando, como se fosse uma regressão à distância com desenho. Foi a coisa mais incrível que eu já vivenciei na terapia regressiva, eu mesma, né? Mas assim, foi emocionante, assim. E as características, as coisas que ela falou ali sobre mim, assim, hoje, e sobre o que eu era no passado, era o que eu sentia hoje. Era como eu me sentia hoje. Então, é simplesmente incrível, porque você é somatória de várias vidas, mas o que tu tem de bagagem tá ali guardadinho no inconsciente. E você vai te sentir igualzinho e provavelmente vai tomar as mesmas ações. Se não entrar lá no inconsciente, limpar ele muito bem limpo, uma casinha limpa do inconsciente, para trazer para a consciência a partir dali fazer tua reforma íntima. Não tem outra. E esse ano nós estamos sendo convidados a isso, a fazer a reforma íntima por causa de toda essa pandemia. Ou vocês acham que não? Juliana, mas eu acho que o vírus não é uma coisa espiritual. Tá, pode ser que seja uma coisa de guerra mesmo. Pode ser um vírus feito. Eu acredito que sim. Mas o que ele veio nos ensinar é isso que a gente tem que olhar. Não importa o que ele é, mas o que ele veio nos ensinar. Ele fez o que ele fez principalmente acontecer na nossa vida. Nós tivemos que ficar convivendo um com os outros, nos enxergar os outros. E aí é a oportunidade de reforma íntima. Então, o que foi a pandemia? Lembra que eu falo nos outros vídeos, foi uma grande terapia em grupo? Foi uma grande terapia em grupo. Por quê? Porque nós fomos obrigados a nos olhar. E agora as pessoas estão vindo para terapia porque elas querem resolver. Porque elas começaram a enxergar que não está tão bem assim. Que as coisas não estão tão boas assim na vida delas. E se não estão tão boas, alguma coisa tem que ser feita. Porque todo mundo vem aqui para fazer sua reforma íntima. Ainda é um lugar de provas e expiações que está mudando para não ser. Então, se eu quero ficar aqui, ser feliz e aguentar essa energia que mudou aqui na Terra, eu tenho que me reformar. Não tem outra opção. Então, boa reforma íntima para todos nós, né? Porque é o que a gente tem que fazer, não tem o que fazer. Ou eu me olho e mudo e entendo que não é mais o momento de eu ser infeliz e sim feliz, que eu mude a maneira com que eu sou, e assim que vão vindo as novas situações, os novos relacionamentos, os novos trabalhos e tudo novo. Quando tu olha e tu te reforma e tu olha e diz, eu tenho que mudar isso, eu preciso mudar isso, pro meu próprio bem e pro bem de quem tá ao meu redor. E aí não se assuste se acabar relacionamentos ou se você queira uma coisa melhor para você, porque você merece. Deus não quer que você fique sofrendo aqui. Mas você tem que entender que você é um espírito, que você tem que fazer esse processo de mudança e que ele é muito, muito, muito importante para que você volte a colocar um sorriso no rosto e seja feliz nessa vida. É para isso que a gente vem. A gente vem para ser feliz. Mas para isso, a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, aonde a gente quer chegar. E falo mais. E aí, depois que tu reformar tudo e mudar tudo, começa a pensar e sonhar muito alto e te olhar como se tu já tivesse chegado onde tu quer chegar, porque as escolhas são nossas. O livre-arbítrio ainda é nosso. Então, escolha onde tu tem que chegar, aonde tu quer chegar e já te olhe nesse lugar. E não onde tu tá nesse momento, de repente, sofrendo.
porque você veio aqui para ser feliz. Eu vim aqui para ser feliz. Todos nós viemos. Mas isso depende da gente assumir nossa responsabilidade de fazermos nossa grande reforma íntima. Para quê? Para ser feliz, para viver bem aqui. Tá bom, gente? Eu espero que eu possa ter esclarecido. Eu nem sei quantos minutos eu falei, mas eu falei um tempinho aqui. Gente, eu amo os girassóis. Ai, ai, eles ficam voltados uns para os outros. Tem um significado através dessa live de hoje. Então, gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Para quem entrou agora, procure olhar a live desde o início. Ela tá bem interessante. Hoje eu estava inspirada. Eu espero que eu possa ter trazido uma luz para vocês. Vou pedir de novo que vocês compartilhem, salvem, comentem a live, porque esse danado do Instagram e do YouTube não olha muito bem as nossas coisas espirituais. Eu preciso chegar lá, muito longe, para ajudar muitas pessoas. Um grande beijo no coração de vocês. Amo vocês.